Opa! E aí, galerinha, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de Direito e mais uma vez repetindo para vocês aqui, eu tenho esse semestre aqui na graduação 5 turmas, uma de Processo Civil 1 na segunda-feira, uma de Direito Civil 4 na terça, outra de Direito Civil 4 na quarta, uma de Direito Civil 1 na quinta e Direito Digital. O Direito Digital que nós vamos falar nesse vídeo. E as aulas são às sextas-feiras. Tá certo? Eu fiquei muito contente de receber esse convite para ministrar essa matéria, né? Porque é uma matéria do direito nova, né? O MEC, com uma decisão muito acertada, incluiu essa matéria na grade curricular de vocês. E dentro dessa matéria é muito interessante porque eu ouvi dizer que essa matéria já era chamada de Direito e Tecnologia. Eu não vejo muito bem como tecnologia, né? Eu acredito mais na palavra digital. Elas são palavras próximas, mas hoje, com o avanço dos produtos digitais, né, eu acho que fica mais adequado. Até porque o nosso Código de Ética e Disciplina da OAB, ele sofreu uma alteração para se adequar a essa modernidade, né? Eu costumo dizer na nossa sala de aula que a educação ela evoluiu ao longo dos anos, né? Quando eu comecei a fazer faculdade, por exemplo, eu não tinha o celular. Eu estou aqui com o celular na mão para poder mostrar para vocês e falar sobre o conteúdo programático dessa matéria, né? Eu estou com ele aberto aqui. E foi o que nós conversamos na aula passada, que é o que eu estou gravando aqui e deixar bem amarrado com vocês para poder subir aqui no grupo individual das turmas e na comunidade para quem está acompanhando de fora e também vai ter conhecimento sobre a questão do direito digital, que talvez algumas pessoas não saibam que é uma matéria que foi incluída pelo MEC na grade curricular do curso de Direito. Pelo menos quando eu fiz faculdade, direito digital não existia. Eu não estudei direito digital na faculdade. Eu fui desenvolvendo e estudando direito digital ao longo do tempo, né? Principalmente na entrada da pandemia, quando eu comecei a transformar o meu escritório mais voltado para a parte digital, cursos e treinamentos. Então, a pandemia foi basicamente um divisor de águas para mim. Lá em 2018 ou 2019, mais ou menos aí, eu já vim com a ideia de transformar o escritório numa coisa mais dinâmica, né? Meio que mais ou menos numa startup, e nós vamos estudar startup ao longo desse período. Eu lamento, porque essa matéria ela não tem a quantidade de 3 horas aula, parece que é 1h30. Então, nós vamos falar sobre ela de 8h30 da noite até 9h45, praticamente 1h15 de aula. Então, contando a hora de intervalo, que o pessoal senta, entra na sala, nós devemos ter aí hora líquida, vamos dizer, em torno de 50 minutos. O conteúdo ele é muito extenso, mas eu vou procurar enxugar o conteúdo e colocar dentro das questões mais práticas do que a gente usa no dia a dia, porque como eu sempre falo, eu não quero passar um conteúdo teórico, eu quero transformar essa teoria na prática e mostrar para vocês como funciona o mercado, e principalmente nessa área digital, tá? Então, o que nós vamos estudar esse semestre? Na parte de direito digital. Influência da tecnologia no direito, tá? A ideia dessa matéria seria compreender os impactos da tecnologia no direito e o seu contexto envolvido. Isso já tem, eu já tenho a questão prática para colocar para vocês em sala de aula e, obviamente, que quem não for meu aluno vai acompanhar essas questões pela comunidade. O segundo tópico, jurídico data driven, contextualizar a cultura contemporânea de dados com a atividade jurídica, como essa relação pode gerar valor ao tradicionalismo do direito. Então, nós vamos trabalhar essa questão da cultura contemporânea, né? Eu vou falar um pouco sobre a evolução, como era o direito na época que eu estudava e como está agora na época que vocês estudam. Eu costumo dizer na sala de aula o seguinte, galera, vamos prestar bastante atenção na aula,
vamos assimilar o máximo de conteúdo possível, não só na minha matéria de direito civil, mas e processo civil, mas em todas as outras matérias, para quando chegar ao final da faculdade, se identificar com um conteúdo tradicional, que é o que eu considero como tradicional, direito civil, direito penal. São as partes de matérias tradicionais do curso de direito. Então, na rua, quando se pergunta, você é advogado de quê? Faz família? Ah, não, eu faço penal. Ah, eu faço previdenciário. Também é uma parte tradicional do direito previdenciário. Engraçado, eu não estudei previdenciário na faculdade, eu estudei tributário. Essa matéria eu não tive. Mas muitos advogados atuam no previdenciário. Ah, mas precisa ser advogado para atuar no previdenciário? Não precisa. Existem pessoas que não são formadas em direito e que atuam na área previdenciária com assessoria, consultoria. Regulamentado? Não é. Mas como a gente tem um acesso ao gov.br, ao site do INSS, ao sistema, né, para poder ter acesso às informações do cidadão, as pessoas podem passar uma procuração com senha e o cidadão lá que não é formado em direito, que operacionaliza bem as questões de previdência, acessa lá o meu INSS, né? Pode ser baixado através de aplicativo ou consulta pela web, e faz todo o procedimento como se fosse a pessoa, lógico, com uma procuração com poderes para isso. Então, não precisa ser advogado para atuar nessa área de previdência em determinadas situações. Obviamente que na questão administrativa, tá? Obviamente que na questão judicial vai precisar de um profissional especializado na área do direito. Então, o terceiro tópico então, assim, voltando nessa questão previdenciária, né? A fugir do meu raciocínio aqui, eu vou voltar. Então, essas são as áreas tradicionais, é o que a gente vê todos os dias, é o corriqueiro, né? É o que eu estudei. Só que hoje nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei nova, ela vem trazer mais segurança aos dados e às empresas, e às pessoas, aos cidadãos também. Então, essa LGPD nós vamos fazer uma passagem por ela bem rápida dentro desse conteúdo. Então, o que eu sinalizo para vocês é absorver o máximo de conteúdo de matérias tradicionais, buscar o máximo de conhecimento em matérias diferentes, como, por exemplo, direito digital, pensar em outras matérias que as pessoas trabalham como parte nichada do direito, né? São leis específicas, que existe mercado para isso, né? O meu caso, como profissional do direito na minha carreira, né? Eu dou aula de direito, em curso de direito de graduação, desde 2006, tá? Dei aula em cursinho preparatório para a OAB e aula em cursinho para concurso de Tribunal de Justiça, magistratura, defensoria, Ministério Público, ao longo da minha carreira. Então, eu tenho uma especialização para cursinho preparatório, por isso que eu foco muito na questão de realização de questões de concurso em sala de aula. E no ano de 2007, 2008, mais ou menos, eu busquei o direito do entretenimento para me especializar. E ali eu conheci a parte de direito autoral, a parte de esporte, a parte de vídeo, a parte de áudio, né, a garantia dessas questões. Então, na época, em 2006, 2007, 2008, era moderno, era uma coisa nova, né? E aí, em seguida, eu me especializei na parte de direito administrativo somente em licitações. Eu queria conhecer como era trabalhar em parte administrativa do governo. Então, eu me especializei nessa parte de licitações. É uma lei específica para isso. Ao longo da minha carreira, eu vi que o digital estava muito presente. Então, eu comecei a estudar digital ao longo da minha carreira, de 18, 19 para cá, quando eu imaginei na transformação do escritório em uma startup, para poder trazer, eu sair da parte tradicional, né, que eu só fazia parte civil no escritório, abrir para parceria e eu começo a atender outras áreas do direito com parceria. Então, eu tenho atendimentos aqui em diversas áreas do direito, direcionando aos profissionais especialistas da área. E aí, no final, a gente faz a divisão de parceria de honorários. Então, isso é o direito moderno, na minha visão. E o que eu vou acrescentar com o meu conhecimento na parte digital, nós vamos estudar e eu vou colocar
aqui para vocês o cronograma, né? Vamos continuar aqui, então, só para vocês pegarem essa visão. A regulamentação da internet, que é muito importante, que é o tópico 1, 2, 3, que é a contextualização de parâmetros regulatórios da internet para a compreensão dos aspectos jurídicos e de organização que compõem esse campo. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é o outro tópico. Nós falamos aqui ainda há pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, explicar sobre os principais dispositivos da LGPD e o impacto direto no contencioso ativo, né? O impacto direto no contencioso ativo, como eu tenho um cliente aqui lá do Rio de Janeiro, do município de Petrópolis, ele sempre envia uma demanda para mim contratual. Então, eu pego o meu conhecimento da parte civil, que é a parte de direito contratual, dos contratos, que no caso na nossa faculdade é Direito Civil 3, e aplico para poder transformar os contratos que ele me manda para eu avaliar. E dentro disso, eu trago um conhecimento dentro da LGBT para eu poder fazer as alterações das cláusulas e atualizar os contratos ativos que eles têm com criação de site, divulgação de marca, registro e arquivo de informações privilegiadas da empresa. Então, eles dão essa segurança na parte tecnológica e eu venho para a parte contratual para amparar esse serviço e essa atividade. Então, isso a gente vai falar em sala de aula. Direitos fundamentais e o virtual, que é explicar e conceituar os direitos fundamentais previstos na Constituição e a sua relação com o mundo virtual digital, que no caso é o que a gente vive hoje. Nós vamos falar um pouco da Constituição e trazer para o nosso mundo virtual e real, que é o que a gente aplica hoje aqui. Né? E aí vamos fazer uma oficina de design numa outra oportunidade. Aplicar metodologia ativa, habilidade de organização e habilidade de apresentação e inovação. E aí, no final dessa trajetória, nós temos a aplicação da prova, né? Aí encerramos, né, a primeira etapa do semestre. Então, o que eu falo? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 conteúdos para ministrar antes da primeira prova, que vai ser muito complicado. Vê que é uma avalanche de informações. Mas nós temos que atingir esse objetivo aí dentro de 1 hora, praticamente líquida, nesse semestre. Depois vamos para a segunda etapa, que é a segunda parte do semestre, para atingir a N2, e nós temos mais conteúdos. Nós vamos falar da segunda parte de propriedade intelectual, direito autoral, software e nomes de domínios. Tá? Então, é explicar e conceituar sobre as questões atuais e relevantes acerca da propriedade intelectual, direitos autorais e softwares jurídicos. Apontar sobre a temática e a propriedade intelectual como elemento protagonista desse módulo. Então, olha que interessante. Eu vou fazer uma pausa, ainda tem mais conteúdo para direito digital. Eu parei e lá na sala de aula eu falei sobre o mercado, né? Vamos falar sobre o mercado digital. Eu falei sobre ferramentas que hoje nós temos, que não tínhamos lá para 2017 ou 2016. Olha, eu me formei em 2004. Tá? Eu não tinha essas ferramentas naquela época. Eu não estudava isso. Hoje, nós temos a ferramenta do Google Ads, que eu falei em sala de aula, do Facebook Ads, do Instagram Ads, temos o tráfego orgânico e o tráfego pago. Então, por trás disso tudo, nós criamos, como eu falei para uma amiga lá da turma nossa, né? O URL, que é o direcionamento do nosso site, quando a gente vai criar um site. Hoje em dia, é importante o advogado ter um site profissional do direito, o estudante mesmo até, para poder divulgar conteúdo, se ele quiser, através de site. Uma página de Instagram bem performada, trazendo conteúdos. Então, tudo isso que não faz parte do nosso conteúdo, eu quero espalhar dentro do conteúdo programático da matéria e falando como a gente vai aplicando isso no dia a dia, sem violar o código de ética e disciplina da OAB. Tá certo? E aí vamos prosseguir. Isso a gente comentou em sala de aula. Temos a matéria de inteligência artificial, conceito e regulação nacional e internacional, o futuro do trabalho e a empregabilidade 2.0, que é para descrever diversas formas de trabalho e sua ambientação e economia digital e pós-digital, né? Aqui nós falamos até, inclusive, de trabalho home office, o trabalho online.
A blockchain e o direito, contextualizar a tecnologia blockchain e suas implicações para o direito. Eu tenho muito medo de entrar aqui, muito medo mesmo de falar sobre isso, porque a blockchain é uma questão, para quem não tem envolvimento em tecnologia, eu considero que dentro das questões de blockchain eu não trabalho com isso, mas eu tenho investimento em NFTs, e quem coordena e armazena NFTs é uma blockchain. Então, eu queria conversar com vocês sobre a função de uma blockchain, o que é uma NFT, o que uma NFT tem de prospecção e proposta para o futuro, né? Falar um pouquinho de criptomoeda e a gente abrir um pouco a cabeça para esse mercado novo que a gente está recebendo, que é sobre NFTs, criptomoedas, blockchain. E eu queria falar também um pouco sobre a operacionalização da MetaMask. Então, quem tem a parte de tecnologia, nós temos um aluno aí que é fera em software, né, que eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer. Quero ver se eu abro uma oportunidade para a gente fazer um debate mais profundo sobre isso. Eu acho que, principalmente, não só a questão do multiverso, a gente estava comentando no final da aula, tanto a inteligência artificial e a blockchain seria interessante para a gente abrir um dia de aula, ou então uma aula virtual, uma aula online, para quem tiver interesse de conhecer mais sobre blockchain, porque eu não vou ter como falar sobre isso em uma aula. Eu vou ter que picotar essa matéria e a gente passar de forma superficial, fazer aplicação de legislação ali. Mas eu queria ter essa oportunidade, principalmente com esse amigo aí do software, que vai estar acompanhando esse vídeo aqui, vai ver, já vai saber que está direcionado a conversa, de tirar um dia, fazer acho que 40 minutos ou uma hora de debate sobre inteligência artificial. Se não der tempo, a gente marca um outro dia para falar sobre blockchain, só para título de fomento mesmo do assunto, né? Então, assim, se você topar, cara, vamos para dentro. É um assunto muito interessante. E falar também sobre crimes na internet, né? Descrever os principais tipos penais e impactos com a tecnologia. E o interessante é que o avanço da tecnologia veio criando delegacia especializada em crimes na internet, né? Principalmente pessoas ligadas à tecnologia que são policiais civis, estão direcionadas para as delegacias e investigação e rastreio de crimes na internet. Não só com relação a nudes, que alguns alunos comentaram lá, vazamento de fotos íntimas e tudo, mas também como desvio de dinheiro, também como cadastro falso, formulários para poder captar informações de pessoas de bem para falsificação de cartão de crédito. Então, existem diversos tipos de mecanismos que favorecem ao crime com a tecnologia. Tá? E aí a gente encerra o período com os crimes na internet e vamos para atividades práticas com a metodologia ativa, que é aquela mesma que a gente vai praticar na primeira parte do semestre. E aí, no final, a gente vai fazer a avaliação. Tá certo? Então, o conteúdo de direito digital é monstruoso para um semestre tão pequeno, com feriado, principalmente hoje, carnaval, né? Eu vim aqui para o escritório para poder falar com vocês. Esse vídeo eu vou postar no meu canal, vou colocar na comunidade algumas pessoas que eu já sei que são de outros municípios. Hoje eu estou em Porto Velho, de interior aqui do estado de Rondônia, que tem interesse na matéria de direito digital, estão na comunidade, que querem escrever artigos sobre direito digital, estão na comunidade. Então aproveitem essa oportunidade, porque aqui vai ter muito conteúdo de direito digital. Uma vez por semana, conteúdo de direito digital. Eu também quero escrever um artigo sobre isso, né? Vou me preparar para isso. Meu aluno aí de quarto período da matéria de direito digital, quem quiser colar comigo para a gente escrever um artigo junto, vem comigo, vamos escrever, porque na próxima semana a gente já vai cair para cima em conteúdo, tá certo? Então, obrigado aí pela atenção de todos. O vídeo não era para ficar tão longo, nós estamos aí com 19 minutos e 30 de vídeo, mas é uma matéria muito interessante, eu me empolgo para poder falar sobre isso, porque realmente é a transformação da nossa profissão. E nós temos que acompanhar essa transformação, beleza? Então, valeu, obrigado a todos, bom final de carnaval. E esse vídeo daqui a pouco
estar subindo aí para a comunidade e para o grupo do Direito Digital. Valeu? Daqui a pouco eu vou gravar um outro conteúdo para explicar sobre questões de direito administrativo, tá? Vai subir. O nosso amigo aí, Rafael, né, que é professor, cara sensacional, muito bom na parte de direito de família, já subiu um conteúdo, tá? Ontem eu não subi esse vídeo porque ele ficou de colocar a parte de direito de família para vocês, ele colocou, então deixei subir ontem, mas hoje eu estou colocando esse na parte de direito digital e daqui a pouco eu vou subir um outro falando sobre um projeto na parte de direito administrativo para convidar vocês a participar, beleza? Então, valeu, um abraço a todos e vamos para cima.